Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje o tema do vídeo é para falar com aqueles que têm a intenção de estudar no Canadá e não sabe qual que é o melhor caminho, aplicar para o visto de turista e depois pedir a extensão do visto de estudante ou aplicar para o visto de estudante direto. Eu vou responder algumas perguntas que a gente recebeu, que a gente postou e a gente pediu para as pessoas colocarem as principais dúvidas e eu vou tentar explicar melhor aqui o que é melhor quando a pessoa tem a intenção de estudar no Canadá. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui: vim para o Canadá como visitante e em pouco tempo retornei ao Brasil, decidi aplicar para o visto de estudante. O fato de eu ter aplicado com pouco tempo e agora estar fora do Canadá diminui a chance do meu visto ser concedido? Na verdade, não. Isso até facilita. O fato de você ter vindo para o Canadá, você ter cumprido o que você se propôs a princípio, né, no início, que era para turismo, ou até mesmo estudar por um período curto, você ter saído do país e você aplicar para o visto de estudante do seu país de origem ou de residência, isso acaba ajudando sim na sua aplicação, né? De uma maneira geral, é possível você aplicar sem você precisar deixar o país, só que dependendo dos casos, muitas das vezes é interessante que você faça essa aplicação fora do Canadá, tá? Deixando o Canadá fisicamente. Segunda pergunta: o que preciso fazer para aplicar para o visto de estudante estando no Canadá como turista? Bom, o primeiro passo que você precisa fazer nesse caso é você ser aceito por uma instituição de ensino. Ou seja, você precisa receber a carta de aceitação, que é a LOA, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e com essa carta é o primeiro passo para vocês iniciarem o processo de aplicação do visto de estudante. Além disso, vocês vão ter que entrar com toda a documentação da parte financeira, né, e toda aquela questão de confirmação da real necessidade de estudar, o que realmente você pensa para a sua carreira, enfim, esse plano futuro, o que você tem de intenção ao estudar no Canadá e por que você está aplicando para esse curso. Terceira pergunta: é possível participar de programas de estudo de curto prazo em instituições superiores de ensino no Canadá ou apenas com visto de turista? Ou poderia apenas fazer curso ESL? O fato de você fazer um curso de curta duração com visto de turista te permite que você estude dentro do prazo de 6 meses. Então, desde que você entre no Canadá, você pode fazer um curso aqui que não necessariamente precisa ser somente ESL, contanto que o seu curso tenha ali a duração de até os 6 meses da sua entrada. Então, não pode passar desse período. Se passar, você vai precisar ter o visto de estudante, tá bom? Outra pergunta: vocês sabem algo sobre os cursos ESL? Por serem baratos, eles mandam carta de aceitação mesmo assim? Sim. Então, mesmo que seja um curso de curta duração, de 4 semanas, mesmo assim as escolas podem emitir a carta de aceitação, que é o que você precisa para fazer a aplicação do seu visto de estudante, tá? Pode ficar por 6 meses e cada mês fazer um curso de inglês em uma cidade diferente? Sim. Então, contanto que você esteja dentro do prazo, né, dos 6 meses e você queira cumprir, né, de estudar em uma cidade diferente cada mês, não tem problema, contanto que não passe desse prazo. Mais uma vez, se você precisar estudar um pouco a mais, se passar um mês do tempo que você está aqui, você vai precisar aplicar para o visto de estudante. Outra pergunta: posso estudar em escolas de inglês no Canadá com visto americano? A vantagem do visto americano é que você pode aplicar para autorização eletrônica de viagem, que é o ETA, né, que é aquele ETA. Quando a pessoa tem o visto americano válido, então você tem a isenção da aplicação do visto de turista, ou seja, o peso é o mesmo, né? Então o status é o mesmo, você tem o status de turista. Então você pode sim, se você tiver o visto americano válido, ou no caso aqueles que já tiveram o visto canadense nos últimos 10 anos, tem a possibilidade de aplicar para o ETA, né, que é essa autorização eletrônica de viagem, e vir para o Canadá como turista sem passar pelo processo da aplicação do visto de turista. Sétima pergunta: apliquei para o visto de turista há 2 meses, mas o mesmo foi negado. Agora quero estudar em um college canadense, mas não tenho certeza se essa negativa vai atrapalhar o processo de vistos. Eu acho que eu falei sobre uma pergunta dessa anterior, né? Então, como eu falei, o fato de você já ter tido um visto negado, é muito importante que você
adquira os documentos necessários e você fortaleça essa aplicação. Então, tudo aquilo que gerou dúvida é muito importante que você mostre um fortalecimento e um esclarecimento das dúvidas geradas pelo agente de imigração, tá? Outra pergunta: desejo fazer um curso part-time de 1 mês no Canadá em um college privado. Seria mais barato aplicar para o visto de turista ou para o visto de estudante? A diferença entre um visto e outro com as taxas consulares a diferença não é tão grande. A aplicação do visto de turista, a taxa consular é de $100 e a taxa de estudante, né, a taxa consular é $150. Então, a diferença não é tão grande entre um e outro, tá? Na verdade, se a pessoa sabe que ela tem a intenção de estudar mais de 6 meses, é interessante até que ela realmente venha já com o visto de estudante, porque facilita qualquer processo de extensão aqui. Qual a diferença entre o visto V1 e SX1? V1 e SX1, eles são status de visitante, né? Então, assim, o V1 é o visitor e o SX1 é o short term studies. Que a pessoa tenha, então, essa permissão de poder estudar no Canadá até o período de 6 meses. Mas em qualquer eventual troca de status, saindo de visitante para estudante, a aplicação é a mesma, tá? Então, o fato de você estar aqui tanto como visitante ou como short term studies significa que se você for aplicar para o visto de estudante, você tem que entrar como primeira aplicação do visto de estudante feito fora do Canadá. Outra pergunta: tenho visto do tipo SX1 que usei para estudar no Canadá e consegui 10 anos de validade. Posso usá-lo também para realizar viagens como turista? Isso é uma coisa muito interessante de esclarecer. Quando você aplica para o visto de turista e você recebe aquele adesivo no passaporte que mostra, por exemplo, com validade de 2022, 2024, não significa que você pode ficar no Canadá até esse período, né? Então, assim, a validade dos 6 meses, quando você chega na fronteira, quando você chega no aeroporto, fica a critério do agente de imigração permitir que você fique aqui os 6 meses, que é o tempo máximo permitido para um período de turista normal, tá? Mas fica a critério dele se ele quiser te dar menos tempo. Então, se ele, por exemplo, emitir um documento que é um visitor record, mostrando para você que você tem que ficar dentro daquele período, sei lá, de 5 meses, ou 3 meses, ou 1 mês, ou carimbarem o teu passaporte e colocarem uma data até quando o seu visto é válido. Então é isso que vocês têm que observar quando vocês entrarem no Canadá. Caso não tenha nada, caso vocês não tenham recebido nenhum carimbo nem nada, aí sim a validade permanece dos 6 meses, tá? Então o fato de você ter a validade por um período de 10 anos, por exemplo, não significa que você fica no país durante os 10 anos direto. Você precisa entrar e sair, ou até mesmo fazer a extensão do visto de turista, se for o caso, ou aplicar para o visto de estudante, se essa for a sua intenção. Bom, essas foram algumas das dicas do vídeo de hoje. A gente volta num próximo vídeo aí, falando um pouquinho mais sobre outros temas. Eu acho super interessante quando vocês deixam as dúvidas, assim eu consigo acompanhar e esclarecer um pouquinho das dúvidas para vocês, tá bom? Obrigada por assistir, obrigada pela participação e até mais. Tchau, tchau!